você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 127. Essa será a mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite. Então, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí no livro de Salmos, no capítulo 127, no versículo de número 1. Então, se você tem a sua Bíblia, é muito importante que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe junto comigo esta mensagem, porque Deus vai falar de forma extraordinária. A paz, irmã Inês, Deus abençoe a senhora. E bênção, o povo da fé está chegando aqui. Ó. Aos pouquinhos o povo está aparecendo na live. Deixa eu ver aqui. Amém, gente? Então, no livro de Salmos, no capítulo 127, no versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim, ó, o título da mensagem. Todo o bem procede de Deus. Então, aqui no livro de Salmos, na mensagem que Deus ele vai nos direcionar nessa noite, com essa mensagem que Deus vai nos alimentar nessa noite, o título já diz assim, todo bem, seja qual for, todo o bem, ele procede de Deus, ele vem do Senhor, ele vem de Deus. E a Bíblia diz assim, no versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, preste muita atenção, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então aqui a gente vê que todo bem procede de Deus de fato. Porque aqui Deus ele esclarece, né, dizendo que se o Senhor ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então as pessoas que estão construindo, se Deus ele não edificar, né, em vão aquelas pessoas vão trabalhar, porque não vai permanecer de pé. E o outro exemplo que Deus ele diz é esse, que se Deus não guardar a cidade, você sabe o guarda, o vigia, o segurança? Em vão a Bíblia fala que eles vigiam. Porque se Deus ele não guardar a cidade, não adianta ter guarda, não adianta ter segurança, não adianta. Porque eles não vão poder fazer nada. Mas quando Deus guarda, e essas pessoas estão, a cidade está protegida. Mas não por causa da pessoa em si, mas porque Deus ele garante a proteção daquele lugar. Como Deus ele garante a nossa proteção. Como Deus ele garante, quando nós colocamos no nosso coração um projeto, Deus ele dá, né, através de uma ordem, a edificação daquela casa, aonde nós podemos, né, apresentar para Deus o nosso projeto, mas o nosso projeto, seja ele de um milagre, de uma cura, de uma libertação, só vai acontecer se o nosso Deus ele edificar. Ele der essa ordem. Porque por mais que sonhamos, o realizar, ele é de Deus. Ele é de Deus. Então Deus está dizendo assim, ó, se Deus, ele não guardar a cidade, em vão ele vigia o sentinela, em vão. Porque se for para acontecer alguma coisa, vai acontecer. E ninguém vai conseguir impedir. Não tem um segurança, não tem o sentinela, a pessoa que vigia, nada. Mas quando Deus guarda, ali sim há proteção. Ali sim há o livramento. Mas diz mais, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada. Presta muita atenção. Deus dizendo. E o título diz que todo bem procede de Deus. Você tem que entender isso. Que tudo de bom que vai acontecer na sua vida vai vir de Deus para você. É Ele que vai dar ordem para acontecer. É Ele que vai dar ordem para o livramento. É Ele que vai dar ordem para a cura. Por mais que você tenha todos os recursos, por mais que você tenha todas as condições, por mais que você tenha o melhor convênio médico, a ordem da cura vem de Deus. A ordem da cura
vem de Deus. A ordem do livramento de uma cirurgia vem de Deus. E aqui ele vai dar outro exemplo para nós, que é esse: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha isso. Deus ele dando outro exemplo, que em vão vai ser a pessoa levantar de madrugada e repousar muito tarde. Quer dizer, está dizendo sobre você levantar muito cedo e dormir muito tarde, correndo atrás das coisas. Deus está dando exemplo de você correr atrás de muitas coisas. Então Deus está dizendo para você assim, ó, você pode fazer tudo isso, correndo atrás para que os seus sonhos, seus projetos, seus objetivos venham a dar certo. Mas ele só vai dar certo, não é porque você fez isso ou você fez aquilo, é porque Deus deu a ordem para dar certo. É o que nós temos que entender. É o que você tem que entender. É o que Deus quer que você entenda através dessa mensagem. Ele está dizendo, filho, não adianta você levantar muito cedo de madrugada, não adianta você dormir muito tarde, porque aos dele, ele dá enquanto está dormindo. Mas, pastor, como assim Deus vai me dar quando eu estou dormindo? Gente, a ordem vai vir do trono de Deus para a sua vida. Porque o amanhã pertence a Deus. Quer dizer, você está dormindo, mas você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe. E ele, sabendo que o dia de amanhã vai existir, ele dá a ordem para que aquilo que você sonhou, para aquilo que você projetou, para aquilo que você determinou aconteça. Então é Deus que dá a ordem, é por isso que ele dá o exemplo. Se Deus não guardar a cidade em vão, ele protege, o segurança está protegendo à toa. Porque se Deus ele não proteger, o segurança não vai conseguir guardar, não vai conseguir proteger aquilo que tem para acontecer. É onde nós falamos que Deus é o Deus de livramento. É o Deus de livramento. Às vezes eu vejo um assalto, né, acontecendo, alguma coisa acontecendo, e às vezes tem alguém lá tentando proteger, que foi colocado lá para guardar. E às vezes a pessoa, quando ela está mal intencionada, ela vai lá, entra e leva tudo, e mesmo assim tinha uma pessoa protegendo. Mas a pessoa não pôde fazer nada. Ela sozinha não pôde. Mas se Deus deu a ordem que nada vai acontecer, ninguém chega naquele lugar. Ninguém toca, ninguém toma, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém saqueia, ninguém. Porque a ordem de proteção, ela vem de Deus. É Deus que dá essa ordem. Da mesma forma, ele diz sobre a pessoa, se Deus não edificar a casa, em vão, as pessoas que estão trabalhando nela, vai trabalhar. Porque ela não vai se finalizar. O projeto não vai terminar. Não vai se finalizar, porque não foi uma ordem de Deus. E lembre, o que Deus fala acontece. O que o homem fala cai por terra. Você quer entender sobre o que é edificar? Existe uma mensagem na Bíblia que as pessoas do mundo inteiro colocou na cabeça de construir uma torre. Não foi Deus que projetou. Não foi Deus que edificou aquela torre. Mas os homens, por si mesmos, pensaram: vamos edificar uma torre, o qual o topo chegará aos céus. A Torre de Babel. Aonde está escrito na Bíblia essa mensagem que eu estou falando para você. E a Bíblia fala que eles começaram a construir a torre. E no meio do caminho, aquela obra ela parou. Aquela obra parou. Porque não foi ordem de Deus que ela fosse construída. Foi um projeto do homem sozinho, sem Deus. Então eles começaram, mas não finalizaram. Porque a única forma de começar e finalizar uma coisa é quando Deus ele fala: eu estarei com você nesse projeto. Eu estarei com você nessa construção. Eu serei aquele que vai te guardar, para que nenhum mal impeça que aquilo que você projetou não seja realizado. Pelo contrário, vai cair tudo por terra e vai ser finalizado, porque eu estou falando com você, Deus.
Deus está falando com você. E diz assim, ó, continuando, né, a mensagem. Repetindo o versículo 2. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, é o que muita gente faz, né? E comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então essa expressão de ele dá enquanto dorme é porque só Deus sabe se o amanhã vai existir. O que nós fazemos, ser humano, é vivemos hoje e vamos deitar, mas a gente não sabe se vai levantar. Nós até colocamos o despertador para despertar, né? Mas a gente não sabe do amanhã. Quando são as pessoas que só dormem, fecham os olhos, né? E não abrem mais. Então só Deus, ele sabe o dia de amanhã. E Deus, sabendo o dia de amanhã, ele dá a ordem para que muitas coisas que você fez e deu errado, que não era o tempo de Deus, ele dá ordem e dá certo. Porque o tempo de Deus é quando ele dá a ordem. E quando ele dá a ordem, não importa quantas vezes que você tentou e deu errado. Quando ele dá a ordem, vai dar certo. Vai dar certo. Porque quando Deus dá a ordem é assim. E ele diz mais, continuando, né? Versículo 5, perdão. Versículo 4, 3. Herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua alvagem. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então a mensagem de Deus hoje para a sua vida é os Salmos, capítulo 127, no versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Você tem que entender que o milagre vai acontecer na sua vida porque Deus, ele deu a ordem. Porque, como eu falei para vocês, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, os que estão construindo. Vai ser em vão o trabalho, porque não vai finalizar. Se Deus não edificar, vai ser em vão o trabalho. Então você tem que entender uma coisa, você tem que buscar a presença de Deus e clamar muito pela presença dele para que você venha ter essa força de suportar até o dia da ordem dele. Eu vou dizer mais para você. Tem coisas que você tentou fazer que às vezes pela posição ou pela situação que chegou a acontecer, você falou, é hoje que vai dar certo, porque tá tudo aqui projetado e tudo vai dar certo. E aquilo que você pensou que ia dar certo, deu errado. Mas pastor, por que deu errado? Porque Deus não deu a ordem. Então aqui você está entendendo que se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão o sentinela guarda ela. Não adianta o sentinela tentar guardar uma cidade se Deus ele não trazer a proteção. O inimigo vai vir e vai fazer o que tem que ser feito. Mas quando Deus dá ordem de proteção, o inimigo nem se aproxima, porque a ordem ela veio de Deus. A Bíblia diz que não adianta você levantar de madrugada cedo, trabalhar um monte, comer o pão que penosamente granjeaste, porque Deus está dizendo para você assim, filho, aos meus eu dou quando ele está dormindo. Aos dele ele dá enquanto dorme. Então hoje, pela fé, eu creio e determino sobre a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Esta noite você vai dormir. E o amanhã que pertence a Deus, ele vai dar ordem de edificação. E você vai fazer o que você queria fazer. E vai dar certo. Porque a ordem veio de Deus para ser edificado, para ser construído, para ser erguido, para ser finalizado. Você vai dormir e Deus vai dar ordem de proteção. E o inimigo não vai querer nem beirar perto de você, porque a ordem veio dos céus.
E o inimigo, ele crê em Deus e ele treme, né? Então, quando a ordem vem dos céus, meu irmão, ele nem tenta. Ele nem tenta. Então, hoje eu quero que você entenda uma coisa. Você vai dormir, mas a ordem vai vir dos céus para a sua vida. A ordem de edificação, a ordem de proteção, a ordem de finalizar a obra para que ela seja concretizada sobre a sua vida. A Bíblia diz que tudo é pela fé. E hoje eu quero que você use a sua fé para crer nesta mensagem. Que o próprio Deus está dando ordem de edificação. E você vai construir e vai finalizar a obra. Pastor, que obra é essa que o senhor está falando? É a obra que você sonhou, que você pediu, que você creu, que você clama a Deus dia e noite. É essa ordem de edificação. Essa obra vai ser finalizada. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado sobre a sua vida. Você recebe essa mensagem hoje no seu coração? Porque essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Se você crê, eu quero que você digite de todo o seu coração nos comentários. Veio uma ordem do céu de edificação para a minha vida. Mas digita com fé. Veio uma ordem do céu de edificação para a minha vida. E lembre, você pode ter tentado fazer ontem ou hoje e deu errado, porque a ordem não tinha vindo de Deus. Mas você pode ter certeza, você vai com menos recursos, mas na questão não é o recurso que você vai, a questão é que a ordem de Deus ela foi dada, e não importa o recurso, se a ordem foi dada, vai acontecer. Se a ordem veio de Deus, vai acontecer. E vai acontecer em nome de Jesus esta noite. Esta noite vai vir essa ordem de Deus para a sua vida. Olha, irmã Rosilene, veio uma ordem dos céus de edificação para a minha vida. Essa é a fé, gente. Digita com fé, mas você tem que ter muita fé para digitar isso. Porque está vindo do céu para você. Se eu estou pregando essa mensagem, é a palavra de Deus. E o nosso Deus está nos céus. Então está vindo dos céus para você essa mensagem. E eu creio que ela vai realizar sobre a sua vida. Porque aos seus ele dá quando está dormindo. O amanhã pertence a Deus. E a ordem vai ser dada nesta noite para a sua vida. Amém, gente? Você recebe? Porque Deus está honrando a sua fé hoje. Olha, irmã Ione, veio uma ordem do céu para a minha edificação. Olha que bênção, irmã Edneia também colocou, irmão Renato também colocou, veio uma ordem do céu de edificação para a minha vida. Pastor, o que é edificação? É uma construção, gente, que vai ser feita na sua vida. Mas essa construção, ela não vai começar e vai parar, não. Quem faz isso é homem, ele começa uma coisa e para. Mas o que Deus está fazendo na sua vida hoje, entenda. Ele está dando ordem de construção na sua vida. E essa ordem é para que a obra comece, é para que a obra venha a ter um meio e para que essa obra venha a ter um final. E esse final será maravilhoso. E sendo maravilhoso, Deus será glorificado sobre a sua vida. Porque a palavra dele não cai por terra. Glória a Deus. Olha, a dona Ivanéia também. Veio uma ordem do céu de edificação para a minha vida. Irmão Naí também colocou aqui, ó. Também, né? Nair Mari colocou aqui, ó. Veio uma edificação do céu. Olha que bênção. Ela tá vindo do céu para você, gente. Você vai entender uma coisa. Pastor, nós temos que trabalhar porque a Bíblia fala que a gente levanta de madrugada e dorme muito tarde e Deus está dizendo que ele só abençoa quando dorme. Então, tem que ficar dormindo? Não. Ele está dizendo para você através do exemplo. Não adianta você fazer tudo o que você tem que fazer se a ordem não vir de Deus. A ordem não vir de Deus, você vai trabalhar todo dia, levantar cedo todo dia, vai dormir tarde todo dia e não vai adiantar nada. Mas, se você trabalhar e a ordem vir dos céus, meu irmão, vai acontecer. Você pode ter certeza. É igual eu disse para você. Às vezes você, quando teve muito recurso, você falou,
vai dar certo. E a obra não foi finalizada. Porque às vezes você depositou muita sua fé no recurso, ou na posição, ou nas pessoas que estavam do seu lado. Mas eu quero que você entenda hoje. Hoje, com menos recurso, com menos pessoas, você vai começar a obra e você vai concretizar, finalizar a obra. Você pode ter certeza. Essa é a fé.